Eu senti o gosto de sangue na boca. Toda vez que meu próprio pai sussurrava no ouvido do meu irmão, pode bater mais forte nela hoje. Bruno ou papai, quer ver ela chorar de verdade? Oi? Meus queridos, meu nome é Vitória, mas podem me chamar de Bobito. Eu tenho 69 anos e nasci aqui no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Serra Azul, que na época, nossa, era bem menor do que é hoje. Se vocês estão me assistindo, já deixa um joinha aí e se inscreve no canal, tá bom? Essa velhinha aqui fica feliz demais quando vê que tem gente do Brasil inteiro me acompanhando. Me conta aí nos comentários de que cidade vocês são. Às vezes, fico aqui imaginando minhas palavras chegando em lugares que eu nunca nem pisei na vida e gente, isso aquece meu coração, de um jeito que nem sei explicar. Oye, eu vou contar uma história que eu carreguei guardada no peito por mais de 50 anos. Uma história que muita gente da minha própria família nem faz ideia, porque a dor era tanta, mas tanta, que as palavras simplesmente não saíam. É sobre como o inferno, às vezes, tem endereço, tem nome, tem sobrenome. E às vezes, ele mora debaixo do mesmo teto que você. Era 1963. Eu tinha só 8 aninhos e nossa família vivia numa casa simples de tijolo no centro de Serra Azul. Meu pai, Ricardo, era comerciante, tinha um armazém na rua principal, um homem respeitado na cidade. Sabe, cumprimentava todo mundo. Ia na missa todo domingo, sempre bem vestido, sempre sorrindo. Seu Ricardo é um homem de bem. O povo dizia, se ele soubessem. Minha mãe, Lúcia, era uma mulher linda, de cabelos castanhos, sempre presos num coque baixo. Tinha os olhos grandes e tristes, que eu só fui entender o porquê, muitos anos depois. Ela cuidava da casa, cozinhava, bordava, fazia tudo o que uma esposa direita devia fazer naquela época, mas tinha um jeito nela, sabe? Andava sempre de cabeça baixa, falava baixinho, como se tivesse sempre pedindo desculpa por existir. E tinha o meu irmão, Bruno, 3 anos mais velho que eu, desde pequeno. Ele era diferente. E não era um diferente bom, não. Era uma coisa que me dava arrepios, mesmo eu sendo criança e não entendendo nada direito. O Bruno judiava dos passarinhos que encontrava no quintal, arrancava as asas deles devagarinho, só para ver os bichinhos tentando voar e não conseguindo. Ele quebrava minhas bonecas e depois ria da minha cara quando eu chorava. Mas na frente dos outros, na frente dos outros, ele era um menino educado, o filho exemplar, o orgulho do pai. Nossa casa era grande para a época. 5 cômodos, um quintal com pé de amora e jabuticaba, um poço. No fundo, tinha até um quartinho separado lá nos fundos, que meu pai chamava de depósito, mas que, mais tarde, eu descobri que servia para uma coisa muito mais sinistra. As primeiras vezes que o Bruno me machucou, eu achei que era coisa de irmão mais velho. Sabe, um beliscão aqui, um empurrão ali. Nada que não fosse normal. Minha mãe até passava pano. Vitória, não implica com seu irmão, ele o même et me brutou mesmo. Mas aos poucos, as coisas foram ficando esquisitas. O Bruno começou a me chamar para brincar. Só quando o pai e a mãe não estavam por perto, eram brincadeiras que me deixavam com vergonha. Que me faziam corar. Brincadeiras que ele dizia que eram nosso segredinho. Se você contar para alguém, Vitória
Ele sussurrava com aquela voz que me dava pesadelo. Ninguém vai acreditar em você. E se acreditarem, eu vou falar que foi você que pediu para brincar assim? Eu tinha 8 anos. Gente, eu não entendi o que estava acontecendo. Só sabia que não gostava, que doía, que me sentia suja. Depois, eu tentei contar para minha mãe uma vez, mas as palavras saíram todas emboladas, confusas. E ela só disse que era imaginação minha, que o Bruno era um bom menino. Foi numa tarde de dezembro, véspera de Natal de 1963, que a minha ficha caiu. E eu descobri que o horror na minha vida era muito, muito maior do que eu pensava. Meu pai tinha chegado mais cedo do armazém. Minha mãe tinha ido na casa da vizinha pegar uma receita de bolo de fubá. E eu estava no quintal tentando pegar jabuticaba, quando ouvi umas vozes vindo do quartinho dos fundos. A porta estava meio aberta. E eu espiei e vi el Bruno lá dentro mexendo numas cordas, ajeitando uns panos. Tinha uma cadeira no meio do cômodo e alguma coisa naquela cena me deu um medo gigante. Bruno, chamei baixinho. O que você está fazendo aí? Ele se virou com um sorriso que me gelou a espinha, preparando uma surpresa para você. Irmãzinha, o papai que mandou. Nessa hora, eu ouvi os passos do meu pai chegando perto. Já está tudo pronto, filho. E ele perguntou. E tinha uma ansiedade na voz dele que eu nunca tinha ouvido antes. Sim, pai, pode trazer ela. Foi aí que eu entendi. Eles estavam falando de mim. O que aconteceu naquele quartinho e naquela tarde mudou minha vida para sempre. Eu não vou entrar em detalhes, porque tem dores que são grandes demais para a gente descrever, mas eu vou dizer o suficiente para vocês entenderem. Meu próprio pai não só deixava o Bruno me machucar, ele participava, ele assistia, ele orientava. Segura ela direito. Bruno, meu pai dizia, sentado numa cadeira no canto, com os olhos brilhando de um jeito doentio, quando ela tentar gritar, põe o pano na boca e eu me debatia. Aí, corava e implorava para eles pararem. Mas parecia que as minhas lágrimas deixavam eles ainda mais animados. O Bruno me batia com uma correia de couro velha que meu pai guardava ali, e a cada golpe eu ouvia meu pai respirar mais forte, como se estivesse amando aquilo. Pode bater-me forte? Meu pai mandava. Ela aguenta. Quando tudo acabou, eu estava caída no chão do quartinho, toda roxa, mal conseguindo me mexer. Meu pé se levantou, ajeitou a roupa e falou com a maior naturalidade do mundo. Lembra do nosso combinado? Vitória, isso aqui é assunto de família. Se você abrir a boca para alguém, principalmente para sua mãe, eu vou ter que mandar o Bruno ser bem mais criativo com você. Eu saí dali me arrastando, consegui chegar no meu quarto e fiquei lá, deitada, até minha mãe voltar. Quando ela me viu toda machucada, com o lábio cortado e um roxo no rosto, perguntou o que tinha acontecido. Caí do pé de jabuticaba. Eu menti. Exatamente como meu pai tinha me ensinado a mentir. Meu Deus! Filha, você tem que tomar mais cuidado. Mãe, se ela soubesse que quem precisava ter cuidado era ela. Aquela foi a primeira de muitas tardes no quartinho dos fundos. Era sempre quando a mamãe saía, sempre quando não tinha ninguém por perto para ouvir meus gritos. Meu pai criou até um sistema. Ele inventava qualquer motivo para minha mãe sair de casa e aí me levava para o depósito. Hoje você vai aprender a não chorar. Ele dizia, às vezes, menina que chora demais vira mulher fraca. E eu não vou criar filha fraca.
Outras vezes era pior. Bruno, e mostra para ela quem é que manda nesta casa. Mostra direito. E meu irmão obedecia com um entusiasmo que me dava nojo. Era como se aqueles momentos fossem os melhores da vida dele. Ele inventava jeitos diferentes de me machucar. Testava minha resistência. Via até onde podia ir, sem me deixar com marcas que a mamãe pudesse ver. Você gosta de estudar? Né? Vittoria, o Bruno falou uma vez, enquanto amarrava minhas mãos. Então hoje eu vou te ensinar umas coisas que não tem nos livros. Eu fechava os olhos e tentava ir para outro lugar na minha cabeça. Pensava nas aulas da escola, na tia Cida, que era tão boazinha comigo. Nos livros que eu lia escondida debaixo do cobertor, eu sonhava em ser médica, em cuidar de outras crianças, em ser diferente deles. Mas por mais que eu tentasse fugir com a mente, meu corpo estava ali, sofrendo, sangrando, se desfazendo aos poucos. E o pior de tudo era que meu pai não fazia aquilo por raiva ou por estar bêbado. Não, ele fazia tudo friamente, de forma calculada, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Às vezes, ela até sorria. Mulher tem que aprender desde cedo qual é o lugar dela. Ele justificava pro Bruno, como se estivesse dando uma lição de vida, e o lugar da mulher é sempre embaixo do homem. O Bruno absorvia cada palavra daquelas como se fosse um evangelho. Minha mãe começou a desconfiar quando minhas notas na escola caíram de repente. Quando eu parei de brincar, quando virei uma criança calada que vivia trancada no quarto, mas toda vez que ela tentava conversar comigo, meu pai aparecia. A menina está numa fase difícil. Lúcia. Ele dizia com aquela voz controlada: é normal, deixa-la quieta. E a mamãe, que tinha tanto medo dele quanto eu, abaixava a cabeça e concordava. Foram 2 anos vivendo nesse inferno, 2 anos acordando todo dia com medo, dormindo todo dia com dor, 2 anos fingindo na escola que estava tudo bem, que eu tinha uma família normal, que meu pai era um homem de respeito. Até que um dia, quando eu já tinha 10 anos, alguma coisa mudou. Minha mãe chegou mais cedo em casa. Bem na hora que meu pai estava me levando para o quartinho, ela viu tudo o meu punico. As lágrimas. O jeito que o meu pai segurava meu braço com força, por um segundo, nossos olhares se cruzaram. E naquele segundo, minha mãe finalmente entendeu. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, eu vi minha mãe chorar. E não era um choro qualquer, era um choro de desespero, de quem acabou de descobrir que o mundo que conhecia era uma mentira. Ela se trancou comigo no meu quarto e, pela primeira vez, perguntou a verdade. Vittoria? Ela sussurrou, com as mãos tremendo, enquanto tocava os roxos no meu braço. Há quanto tempo? Há quanto tempo isso acontece? Eu não consegui responder de primeira. As palavras ficavam presas na garganta, como se eu ainda tivesse medo que o papai pudesse ouvir através da parede. Mas o jeito que a mamãe olhou para mim naquela hora era como se ela finalmente tivesse tirado uma venda dos olhos faz muito tempo. Mamãe, eu consegui sussurrar. Desde que eu tinha 8 anos, eu vi o rosto dela se desfazer. Ela cobriu a boca com as mãos, tentando abafar um grito. Meu Deus, minha filhinha, eu não sabia. Eu juro que eu não sabia. Mas no fundo, bem no fundo, eu acho que ela sabia. Sim, sabia e tinha medo demais para aceitar a verdade. Os dias seguintes
foram esquisitos. Mamãe começou a me olhar diferente, como se estivesse vendo cicatrizes que sempre estiveram ali, mas que ela tinha escolhido ignorar. Ela reparou como eu me encolhia quando o papai chegava perto, como eu nunca ficava sozinha com Bruno, como eu sempre inventava desculpa para não ficar em casa. Por que você nunca me contou antes? Ela perguntou numa tarde, enquanto a gente preparava o almoço, porque toda vez que eu tentava, a senhora dizia que era imaginação minha, e o papai disse que se eu contasse, ia ser pior para mim. E para a senhora também. Mamãe parou de mexer o feijão e me olhou, com os olhos cheios d'água. Ele te ameaçou com isso? Eu só senti com a cabeça. E foi aí que a ficha dela caiu sobre o tamanho da armadilha em que a gente vivia. Meu pai não era só um homem violento, ele era um monstro calculista. Ele sabia exatamente como nos controlar, como nos manter em silêncio. Nas semanas seguintes, mamãe começou a prestar atenção em detalhes que antes passavam batido. Como o papai sempre arranjava um jeito de ela sair de casa nas tardes de quinta-feira, como o Bruno ficava todo agitado nesses dias, como se esperasse por algo especial. Como eu sempre ficava doente ou me machucava nessas mesmas tardes. Ele planeia tudo. Ela murmurou uma noite, enquanto passava pomada nas minhas costas, onde o Bruno tinha me batido com um cabo de vassoura. Tudo é calculado. O pior é que o papai nem tentava mais esconder. Desde que a mamãe descobriu, ele ficou ainda mais ousado, como se estivesse testando até onde ela ia aguentar sem fazer nada. Lúcia, ele disse numa manhã, no café, hoje você vai na casa da sua irmã em Campinas. Fica lá uns 3 dias. Preciso resolver umas coisas aqui em casa. Mamãe olhou para mim, depois para ele. Que tipo de coisa? Coisa que não é da sua conta. Et meu père respondeu, com a voz carregada de ameaça. Você vê porque eu estou mandando? Naquela hora, eu vi uma coisa no rosto da minha mãe que eu nunca tinha visto antes. Não era medo, não era submissão, era raiva. Uma raiva fria, contida, perigosa. Tá bom? Ricardo, ela disse, com a voz estranhamente calma. Sim, mas naquela noite, ela veio no meu quarto e sussurrou no meu ouvido. Eu não vou deixar você sozinha com eles nunca mais, e o prometo. Foi a partir daí que a gente começou a planejar a nossa fuga. Mamãe começou a pesquisar, conversou com umas pessoas de confiança, descobriu que a gente tinha uns parentes distantes em São Paulo que podiam nos ajudar. Começou a guardar uma grana escondida, vendendo as poucas joias que tinha, umas roupas melhores, tudo sem o papai saber. Quando a gente sair daqui, filha, ela dizia, enquanto contava as moedas, vai ser para nunca mais voltar. Mas meu pai era esperto. Ele começou a desconfiar das nossas conversas baixinhas, do jeito que a mamãe olhava para ele durante as refeições. E o Manuel, ele pegou a mamãe mexendo na gaveta onde ela guardava o dinheiro. O que você está fazendo? Lúcia? Nada. Ricardo, só organizando as coisas. Ele pegou toda a grana que ela tinha juntado. Dinheiro da casa fica comigo. Sempre ficou. Você esqueceu. Naquela noite, eu ouvi eles discutindo no quarto. Papai falava baixo, mas o tom era de pura ameaça. Mamãe chorava. Tentava se explicar. No final, ele saiu batendo a porta. Na manhã seguinte, mamãe estava com o olho roxo. Tropecei no escuro. Ela mentiu quando eu perguntei. Foi nessa época que o Bruno começou a ficar ainda mais violento comigo, como se ele sentisse que o tempo dele estava acabando
que precisava aproveitar enquanto podia. Os encontros no quartinho ficaram mais frequentes, mais brúteis. O papai disse que você e a mamãe andam de segredinho. O Bruno sussurrou numa tarde, enquanto amarrava minhas mãos mais apertado que o normal. Disse que vocês duas precisam aprender uma lição. Naquela tarde, foi a pior de todas. O Bruno usou coisas que nunca tinha usado antes. Me machucou de jeitos que me deixaram sem conseguir andar direito por dias, e o papai assistiu a tudo, dando sugestões, rindo quando eu gritava: mulher desobediente tem que aprender na dor. Ele dizia, como se estivesse dando uma aula, e mãe que não educa a filha direito tem que ver a filha sofrer as consequências. Quando acabou, eu estava quase desmaiada, tinha sangue em lugares que eu nem sabia que podia sangrar. O Bruno me largou no chão como se eu fosse um saco de lixo. Da próxima vez que a sua mãe tentar alguma gracinha, tu me paies, falou, se abaixando perto do meu ouvido, vai ser muito pior que isso. Eu consegui chegar no meu quarto me arrastando. Mamãe me encontrou horas depois, desmaiada na cama, queimando em febre. Ela limpou meus ferimentos. Puis me remediou. Ficou a noite toda me vigiando. Eu não aguento mais. Ela sussurrou, achando que eu estava dormindo. Moi dois. Eu não aguento mais ver minha filha sofrendo assim. Foi naquela noite que ela tomou uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Na manhã seguinte, quando o papai saiu para o armazém e o Bruno foi para a escola, mamãe sentou na minha cama com uma expressão que eu nunca tinha visto, determinação pura, Vitória. Ela disse, segurando minhas mãos, a gente não vai mais fugir. Meu coração disparou. Como assim? Mamãe, fugir não adianta. Eles vão nos achar, vão nos trazer de volta. E aí vai ser pior ainda. Um desespero total tomou conta de mim. Então a gente vai ter que ficar aqui para sempre, vai ter que aguentar isso para sempre. Mamãe balançou a cabeça e, pela primeira vez em anos, eu vi um sorriso no rosto dela. Mas não era um sorriso de alegria, era um sorriso frio. Perigoso? Não. Filha, a gente não vai fugir porque a gente não vai precisar. Eles é que vão sair das nossas vidas para sempre. Eu não entendi na hora o que ela quis dizer. Só entendi 3 dias depois. Quando ela me chamou para uma conversa que mudou tudo, Vitória, você confia na mamãe? Sim. Então, escuta bem o que eu vou te falar. A gente vai se livrar deles, dos dois, mas eu vou precisar da sua ajuda. Foi assim que começou o plano mais ousado que 2 mulheres desesperadas poderiam ter criado. Um plano que nos daria a liberdade ou nos destruiria de vez. O plano da mamãe era tão simples que chegava a ser genial e tão perigoso que, se desse errado, a gente provavelmente estaria morta antes do amanhecer. Vitória, ela sussurrou, checando pela 3ª vez se a porta do quarto estava bem fechada. Você sabe que seu pai guarda a grana toda no cofre do armazém, né? Oi, assenti. Todo mundo na cidade sabia que o papai não confiava em banco, que preferia guardar o dinheiro em espécie. E você sabe também que ele e o Bruno vão para São Paulo na próxima sexta. Buscar mercadoria nova, né? Vão ficar fora a noite toda. Isso também era verdade. Uma vez por mês, eles faziam essa viagem. Sempre voltavam no sábado de manhã, cansados e de ressaca, porque aproveitavam para beber na capital. Então, filha, mamãe continuou, os olhos brilhando com uma determinação que me assustava e me dava esperança ao mesmo tempo.
É nessa sexta que a gente vai agir. O que ela estava planejando era, ao mesmo tempo, a coisa mais corajosa e mais assustadora que eu já tinha ouvido. Mamãe tinha descoberto que papai mantinha quase todo o dinheiro da família numa caixa de metal, escondida atrás do balcão do armazém. Um dinheiro que ele dizia ser para emergências, mas que, na verdade, usava para comprar nosso silêncio e nossa submissão. Nós vamos pegar toda a grana, vituriar cada centavo, e quando eles voltarem no sábado, não vão encontrar nem a gente, nem nada que prove que a gente existiu. Mas o plano não era só roubar o dinheiro e fugir, era muito mais elaborado que isso. Seu pai é um homem orgulhoso. Mamãe explicou. Enquanto desenhava a planta do armazém num papel, se a gente simplesmente sumir com o dinheiro, ele vai saber na hora que fomos nós, ele vai nos caçar até o fim do mundo. Então, ela me contou a parte mais ousada do plano. A gente ia fazer parecer que o armazém tinha sido assaltado, íamos arrombar a porta da frente, bagunçar tudo, espalhar a mercadoria pelo chão, como se ladrões tivessem invadido e levado não só o dinheiro, mas também nós duas, como sequestradas. E eu perguntei, tentando entender. Exato. Vão pensar que fomos levadas junto com o dinheiro, que provavelmente estamos mortas em algum lugar. A frieza na voz dela, quando disse isso, me deu um arrepio. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi a genialidade da ideia. Se todo mundo pensasse que a gente estava morta, ninguém ia nos procurar. A gente podia começar uma vida nova em outro lugar, sem medo de ser encontrado. Durante os 5 dias seguintes, mamãe planejou cada detalhe, ela estudou os horários da rua, conversou de fininho com os vizinhos para saber quem estaria em casa na sexta-noite. E até descobriu um ônibus que a gente podia pegar para sair da cidade sem ninguém ver. O segredo, filha, ela me disse, é não deixar nenhuma ponta solta. Tem que parecer real em cada detalhe. Mamãe conseguiu uma cópia da chave do armazém. Ela sabia onde o papai escondia a chave reserva. Ela planejou exatamente quais produtos espalhar pelo chão, quais prateleiras derrubar e até onde deixar umas gotas do nosso próprio sangue para fazer parecer que teve luta, sangue nosso. Eu perguntei, assustada? Só umas gotinhas, filha? Na porta, no balcão, para parecer que a gente tentou resistir. A parte mais difícil do plano era psicológica. A gente tinha que fingir normalidade durante aqueles 5 dias, agir como se nada tivesse mudado, como se ainda fôssemos as mesmas mulheres submissas de sempre. Papai não desconfiou de nada. Continuou com sua rotina cruel, me levando para o quartinho sempre que a mamãe saía, batendo nela quando era contrariado, tratando a gente como se fôssemos propriedade dele. Quando eu voltar de São Paulo, ele disse, na quinta-feira, quero que vocês duas tenham arrumado a casa toda. Tá parecendo um chiqueiro? Sem. Ricardo, mamãe respondeu, abaixando a cabeça, como sempre, mas dessa vez, quando ele não estava olhando, ela piscou para mim. O Bruno também estava todo animado com a viagem. Vou comprar umas coisas especiais para você. Irmãzinha, ele sussurrou no meu ouvido na hora do jantar. Coisas que vão deixar nossos encontros ainda mais interessantes. Eu senti vontade de vomitar, mas apenas sorri e assenti, porque eu sabia que não ia ter mais encontro nenhum, não ia ter mais nada. Na sexta-feira de manhã, eles saíram cedo. Papai deu um beijo na bochecha da mamãe, aquele beijinho falso que ele sempre dava. O Bruno fez questão de apertar minha mão mais forte do que precisava na hora de se despedir. Até amanhã.
Meninas, papai gritou do carro. Se comportam. A gente esperou o carro sumir na estrada e depois esperamos mais 1 hora. Só para ter certeza. Então, mamãe olhou para mim e disse: é agora. Filha, agora ou nunca. Começamos à tarde, quando a rua estava mais vazia. Mamãe abriu o armazém com a chave reserva e entramos como se fosse a coisa mais normal do mundo. Quem visse. Ia pensar que a gente estava só ajudando com alguma coisa da loja. O cofre estava exatamente onde mamãe tinha dito. Uma caixa de metal pesada, trancada com cadeado simples. Mamãe sabia onde o papai guardava a chave dentro de uma lata de café vazia. Na despensa. Quando abrimos a caixa, eu não acreditei no que vi. Tinha mais grana ali do que eu imaginava que existia no mundo inteiro. Maços e maços de notas, todos amarrados com elástico, organizados por valor. Moi dois. Eu sussurrei. De onde veio tudo isso? Seu pai não é só comerciante. Vitúria, mamãe respondeu, contando dinheiro rápido. Ele empresta dinheiro a juros absurdos para os fazendeiros daqui. Quando não conseguem pagar, ele fica com as terras deles. Era um dinheiro sujo, um dinheiro tirado do desespero de outras famílias. Então, de certa forma, isso tornou mais fácil pegar aquela grana. Guardamos tudo numa sacola de feira. Depois, começamos a parte mais difícil, a encenação do assalto. Mamãe arrombou a porta da frente com um pé de cabra que trouxe de casa. O barulho foi horrível, mas será preciso? Aí, entramos e começamos a destruir tudo. Jogamos mercadorias no chão, derrubamos prateleiras, quebramos vidros. Era como se a gente estivesse destruindo não só a loja, mas toda a nossa vida de antes. Cada pacote de açúcar espalhado, cada garrafa quebrada era um pedaço da nossa prisão sendo desfeito. Agora o sangue. Mamãe disse, pegando uma faquinha. Ela fez um corte pequeno no próprio dedo e pingou umas gotas na porta e no balcão. E eu fiz o mesmo, seguindo as instruções dela. Não doeu quase nada. Mas o simbolismo era poderoso. Pronto, ela disse. Olhando o resultado, agora para casa, arrumar nossas coisas. Pegamos só o essencial, 2 mudas de roupa cada uma, alguns documentos. E o dinheiro, tudo coube numa mala pequena. En dessert, mamãe fez uma última coisa que me marcou para sempre. Ela entrou no quartinho dos fundos, aquele lugar maldito onde eu sofri tanto, e tacou fogo numa pilha de palha seca que tinha ali. Por quê? E eu perguntei. Para queimar os fantasmas? Ela respondeu, observando as chamas se espalharem para que nunca mais ninguém sofra nesse lugar. Saímos de casa pela última vez quando a tarde já estava caindo. O ônibus para São Paulo sairia às 7 da noite. Tínhamos tempo para chegar na rodoviária sem pressa. Na rua, alguns vizinhos acenaram. Boa tarde. Dona Lúcia. Boa tarde. Vitúria, a gente acenou de volta, como se estivéssemos indo só dar uma volta na cidade. Ninguém desconfiou de nada. No ônibus, sentadas lá no fundo, a gente finalmente deixou a realidade do que tínhamos feito nos atingir. A gente estava livre. Depois de anos de tortura, de humilhação e medo, estávamos finalmente livres. Mamãe segurou minha mão quando o ônibus começou a andar. Não tem mais volta. Filha, ela sussurrou. A partir de agora, somos outras pessoas. Eu olhei pela janela e vi Serra Azul se afastando, ficando cada vez menor, até sumir na escuridão da noite. Junto com a cidade,
Eu deixei para trás a menina que eu fui, aquela criança assustada, machucada, que aprendeu a se esconder dentro de si mesma para sobreviver. A partir daquele momento, eu seria outra pessoa. E essa nova pessoa tinha planos. Grande plano. O ônibus balançava na estrada esburacada quando mamãe me contou o resto do plano. A parte que ela tinha guardado para o final, a mais arriscada de todas, Vitória. Ela sussurrou, olhando em volta para ter certeza que ninguém estava ouvindo. A gente não vai simplesmente desaparecer. A gente vai morrer. Meu coração parou por um segundo. Como assim? Mamãe, oficialmente, no papel. Vamos morrer oficialmente. Ela me explicou que tinha um primo distante em São Paulo, o Tião, que trabalhava num cartório de registro civil, um homem que devia uns favores para a família e que, por uma boa grana, podia fazer 2 certidões de óbito aparecerem no sistema. Lúcia Santos Silva e Vitória Santos Silva, mãe e filha, mortas em decorrência de sequestro seguido de homicídio, corpos nunca encontrados. A frieza com que ela disse isso me assustou. Minha mãe tinha planejado nossa morte com a mesma precisão que outras pessoas planejam uma viagem de férias. E depois, como a gente vai viver se estivermos mortas? Com nomes novos, filha, documentos novos, vamos virar outras pessoas. De verdade. Chegamos em São Paulo na madrugada de sábado. A cidade era gigante perto de Serra Azul. Cheia de luzes, de gente. Mesmo aquela hora, eu carreguei a mala enquanto mamãe contava a grana. Bem discreta. A gente tinha o suficiente para viver bem por anos. Se a gente soubesse economizar. O primo Tião encontrou a gente na rodoviária, homenzinho baixo, de bigode grisalho, que olhava nervoso para todo lado, como se achasse que ia ser preso a qualquer momento. Lúcia, ele chamou baixinho. É você mesma? Su, primo, essa é minha filha, Vitória. Ele nos levou para uma pensão barata no centro da cidade, um quarto pequeno, com 2 camas e uma janela que dava para um beco sujo. Não era nenhum luxo, mas, gente, era a nossa liberdade. O que foi que vocês fizeram? O Tião perguntou. Depois de ouvir uma versão bem resumida da nossa história, o Ricardo é um homem perigoso. Se ele descobre que vocês estão vivas, é por isso mesmo que a gente precisa morrer. Primo, mamãe respondeu, colocando um maço de dinheiro na mesa. Quanto você quer para fazer isso acontecer? O Tião olhou para o dinheiro, depois para nós, depois para o dinheiro de novo. Isso que vocês estão me pedindo, se descobrir, eu vou em cana. Ninguém vai descobrir. Mamãe garantiu, eu se descobrirem. A gente dá um jeito de você não ter problema nenhum. Levou 3 dias para tudo ficar pronto. 3 dias, esperando naquele quarto abafado, saindo só para comprar pão, vivendo com medo de alguém nos reconhecer. O Tião aparecia todo dia para dar notícias. Consegui um amigo no hospital que vai atestar as mortes. Ele contou no 2º dia, disse que os corpos chegaram tão desfigurados que foi impossível reconhecer só pela documentação que vocês portavam. E os corpos, eu perguntei, que corpos vocês foram cremadas? Por questões sanitárias. Na quarta-feira, o Tião trouxe os documentos novos. Mamãe, agora, se chamava Maria Conceição da Silva e eu virei Ana Beatriz da Silva. Irmãs órfãs que tinham vindo do interior para tentar a vida na capital. E a nossa história de antes. Perguntai,
segurando minha nova identidade, nunca existiu. Lúcia e Vitória morreram no último sábado. O Tião respondeu: vocês são outras pessoas agora. Foi muito estranho olhar para aquele documento e ver um nome que não era o meu, mas ao mesmo tempo foi libertador. A Ana Beatriz não tinha um pai monstro, nem um irmão abusador. A Ana Beatriz era uma página em branco. A gente se mudou para um bairro diferente. Alugamos uma casinha simples, com 2 quartos e um quintal pequeno. Mamãe arrumou um trampo numa confecção de roupas e eu me matriculei numa escola pública ali perto. A partir de agora, filha, ela disse na nossa primeira noite, na casa nova, somos só nós duas contra o mundo. E a gente vai vencer. A adaptação não foi fácil. A gente acordava no meio da noite com pesadelos, achando que o papai e o Bruno tinham nos encontrado. Qualquer barulho diferente na rua já deixava a gente em pânico. Levou meses para a gente conseguir dormir uma noite inteira em paz. Na escola nova, eu tive que inventar uma história. Contei que nossos pais tinham morrido num acidente de carro, que a gente veio para São Paulo porque não tinha mais ninguém no interior. Os professores me tratavam com pena, o que era bem melhor do que desconfiança. Mas a coisa mais difícil era lidar com o que tinha acontecido comigo aos 11 anos. Eu carregava traumas que a maioria dos adultos nunca vai enfrentar na vida. Tinha pesadelos constantes, ataques de pânico quando algum homem chegava muito perto, dificuldade para me concentrar nos estudos. Você precisa de ajuda? Filha, mamãe disse uma noite, depois de me encontrar chorando no banheiro pela 3ª vez na semana, ajuda profissional. Que tipo de ajuda? Médico da cabeça, psicólogo. Mas psicólogo custava caro. E a gente estava tentando economizar o máximo possível. Então, mamãe achou outra solução. A biblioteca municipal. Se a gente não pode pagar para alguém curar sua cabeça, ela disse, você vai ter que aprender a se curar sozinha. Foi assim que eu descobri os livros de psicologia. Comecei lendo umas cartilhas bem simples sobre trauma infantil. Depois, fui para livros mais complexos sobre desenvolvimento da mente, terapia, medicina. Eu passava horas na biblioteca, lendo sobre a minha própria condição, tentando entender o que tinham feito comigo. Essa menina lê demais. A bibliotecária, Dona Neusa, comentou com a mamãe, é só livro difícil, coisa de adulto. Ela sempre foi esperta. Mamãe respondeu, toda orgulhosa, desde pequena. O que a Dona Neusa não sabia é que aqueles livros estavam salvando a minha vida. Cada página era como uma sessão de terapia de graça e eu aprendi sobre transtorno de estresse pós-traumático, sobre como o cérebro processa o trauma, sobre técnicas de autoajuda. Foi lendo aqueles livros que eu decidi o que queria ser quando crescesse, não só médica, como eu sempre sonhei, mas psiquiatra infantil. Eu queria entender completamente como funciona a mente de uma criança traumatizada. Eu queria poder ajudar outras meninas como eu. Você tem certeza? Filha, mamãe perguntou quando eu contei. Medicina é um curso difícil. Carol, e para uma menina, como você... Vem de onde a gente veio. É principalmente por isso, mãe, eu respondi, porque eu sei como é sofrer e ninguém te entender. Mamãe sorriu, aquele sorriso orgulhoso que eu não via há anos. Então, a gente vai batalhar para isso acontecer. E, gente, como a gente batalhou, mamãe fazia jornada dupla na fábrica, eu estudava como uma louca. Minhas notas eram sempre as melhores da turma.
Os professores começaram a me notar e me incentivar. A Ana Beatriz tem potencial para a universidade. A professora de biologia disse para a mamãe numa reunião, ela deveria fazer um cursinho. Cursinho também era caro. Então eu arrumei um bico nos fins de semana, vendendo doce na praça. A grana era pouca, mas ajudava. Mamãe nunca reclamou do cansaço. Eu nunca reclamei da falta de tempo. Para brincar, foram anos difíceis, mas também anos de construção. A cada dia que passava, a Ana Beatriz ficava mais forte, mais determinada. A Vitória, aquela menina assustada, ia ficando para trás, enterrada junto com a nossa vida antiga. Aos 17 anos. Eu prestei vestibular para medicina na Universidade Federal, era o meu sonho. Mas também o meu maior medo, e se eu não passasse? E se todo o nosso sacrifício tivesse sido em vão? Independente do resultado, filha, mamãe disse na noite, antes de sair a lista, eu já tenho um orgulho de você que não cabe em mim. Da mulher que você se tornou? Não. Dia seguinte, meu nome estava lá, Ana Beatriz da Silva, aprovada em 10º lugar para o curso de medicina. E eu chorei tanto, mas tanto, que a dona Neusa, da biblioteca, veio me abraçar. Eu sabia que você ia conseguir. Menina, desde o primeiro dia que te vi aqui, eu sabia que você era especial. Mamãe chorou ainda mais que eu, mas eram lágrimas de alegria, de alívio, de vitória. A gente tinha conseguido contra tudo e contra todos. A gente tinha conseguido na Clanoite, sozinhas em casa. Mamãe me contou uma coisa que mudou tudo de novo. Sabe aquela grana que a gente pegou do seu pai? Sei. Eu descobri de onde vinha de verdade. Conversei com umas pessoas que conheceram ele lá em Serra Azul. Ela me contou que o papai não emprestava dinheiro só para fazendeiros, ele financiava outras coisas também. Coisas que envolviam crianças. Outros homens, como Bruno, a nossa casa era só uma das paradas numa rede de horror muito maior. Então, o dinheiro que a gente está usando para sua educação, mamãe disse, é dinheiro que ele ganhou destruindo outras famílias como a nossa. Eu entendi o peso simbólico daquilo. Eu estava usando o dinheiro do meu carrasco para me tornar alguém que protegeria outras crianças. Era a justiça poética na sua forma mais pura. Eu não me sinto culpada. E eu falei, eu sinto que é o destino certo para essa grana. Mamãe assentiu, eu também acho. E foi assim que, aos 18 anos, eu entrei na faculdade de medicina carregando não apenas os meus sonhos, mas uma missão. Eu ia me formar não só para mim, mas para todas as vitórias do mundo. Eu ainda não sabia de todas as dificuldades que me esperavam, ainda não imaginava quantas vezes eu ia querer desistir, quantas noites eu ia passar em claro, quantas vezes eu ia reprovar antes de conseguir me formar. Mas eu sabia de uma coisa, não importava quanto tempo levasse, não importava quantos obstáculos aparecessem, eu ia conseguir, porque eu não estava lutando só por mim. Eu estava lutando por todas as meninas que, como eu, um dia tiveram suas vozes caladas. A primeira vez que eu reprovei, chorei por 3 dias seguidos. Era 1972. Eu estava no 2º ano de medicina e a matéria era anatomia. O professor, Dr. Mendes, um homem sisudo de óculos grossos, me chamou depois da prova. Senhorita Ana Beatriz? E ele disse, folheando minha prova com uma cara de poucos amigos, suas notas na teoria são excelentes, mas na prática você
trava completamente quando precisa examinar pacientes do sexo masculino. Era verdade. Sempre que eu precisava fazer um exame físico num homem, minhas mãos tremiam. Min voz sumia, meu cérebro simplesmente desligava. Os professores achavam que era timidez de menina do interior, mal sabiam eles que cada toque, cada proximidade com o corpo masculino me levava de volta para aquele quartinho maldito. Vou ter que reprová-la, mesmo com suas notas teóricas altas. Medicina exige segurança em todas as situações. Eu saí dali arrasada. Mamãe estava me esperando no portão da faculdade. Como fazia todo dia? E olha, filha, como foi? Eu não consegui responder. Só de saber aturar ali mesmo. Na frente de todo mundo. Mamãe me abraçou sem fazer perguntas, me levou para casa. Fez um chazinho de camomila e esperou eu me acalmar para a gente conversar. Reprovei. Mãe, eu reprovei por causa do que eles fizeram comigo. Foi a primeira vez que eu admiti em voz alta como o meu passado ainda me controlava. Todos aqueles anos, achando que eu tinha superado, que a Ana Beatriz era forte o suficiente para deixar a Vitória para trás, e descobri que não era bem assim. Filha, mamãe disse, segurando minhas mãos, trauma não some da noite para o dia. Ele fica ali, quietinho, esperando a hora certa para aparecer, mas se eu nunca conseguir, e se toda vez que um paciente homem precisar de mim, eu travar desse jeito, então a gente vai dar um jeito de você não travar. Mamãe tirou dinheiro de onde não tinha para me pagar terapia. Uma psicóloga chamada Doutora Sônia, uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos, voz calma e um olhar que abraçava. Ana, ela disse na nossa primeira sessão, me conta o que acontece quando você precisa tocar num paciente homem. E eu tentei explicar, mas as palavras saíam todas erradas. Confusas. Como contar que toda vez que eu via um homem sem camisa, eu lembrava do Bruno, que toda vez que eu precisava examinar uma barriga de homem, eu ouvia a voz do meu pai sussurrando as instruções dele. Levamos 6 meses só para eu conseguir falar sobre o meu passado. 6 meses mentindo para a doutora Sônia, inventando que meus pais tinham morrido num acidente, que meu trauma vinha de ter visto a morte deles. Ana, ela me disse numa sessão, você está me contando uma história, não a sua verdade. E enquanto a gente não falar da sua verdade, não vamos conseguir te ajudar. Foi aí que eu desabei e contei tudo, absolutamente tudo, sobre a Vitória, sobre o quartinho, sobre o Ricardo e o Bruno, sobre a nossa fuga, sobre a nossa morte no papel. Doutora Sônia ouviu sem me julgar, sem demonstrar choque ou pena. Você sobreviveu ao impossível. Ela disse, quando eu terminei. E agora? Você quer ajudar outras crianças. Isso não é trauma. Ana, isso é propósito. As sessões começaram a fazer diferença. Eu aprendi técnicas de respiração para controlar o pânico, exercícios mentais para me manter no presente quando as lembranças vinham. A doutora Sônia me ensinou que meus gatilhos não eram fraqueza. Eram sinais de alerta de um cérebro que aprendeu a se proteger. Seu medo de homens não é irracional. Ela explicou. Para uma menina que viveu o que você viveu, desconfiar de figuras masculinas é uma questão de sobrevivência. Eu voltei para a matéria de anatomia no semestre seguinte. Dessa vez, eu avisei o professor da minha dificuldade, sem dar detalhes. Claro, eu tenho um problema com ansiedade quando preciso examinar pacientes homens. Eu expliquei. Posso começar sempre acompanhada de uma colega, o Dr. Mendes.
que no semestre anterior parecia um ogro, mostrou mais compaixão do que eu esperava, claro, e se precisar de mais tempo para se acostumar, sem problemas. Foi assim, passo a passo, que eu fui vencendo meus medos. A primeira vez que examinei um paciente homem com uma colega do lado, depois Zotzinha, mas com a porta aberta, depois com a porta fechada. Cada pequena vitória era comemorada em casa com a mamãe. Hoje, eu consegui auscultar um senhor de 60 anos, sem tremer as mãos. E eu contava no jantar. Minha filha é uma guerreira, mamãe respondia, toda orgulhosa. Mas mesmo superando as dificuldades práticas, o curso continuava sendo um desafio. Nós éramos só 5 mulheres numa turma de 40 alunos. Os professores homens sempre faziam questão de lembrar que medicina não é lugar para mocinha delicada. Mulher que quer ser médica tem que ser 2 vezes melhor que o homem. O professor de cirurgia disse numa aula, porque vai ser 2 vezes mais questionada. Eu usei isso como motivação. Estudava mais que qualquer um dos meus colegas, tirava notas melhores, sabia responder perguntas que deixavam os meninos calados. Alguns colegas me respeitavam por isso, outros me detestavam. A Ana só vai bem porque os professores têm peninha dela. Eu ouvi um colega comentar no corredor: mulher no curso de medicina é só para aparecer mesmo. Eu não respondi. Deixei minha nota na prova seguinte responder por mim. Primeira da turma. Como sempre. 1975. No 4º ano, aconteceu uma coisa que mudou minha perspectiva. Eu estava fazendo estágio na pediatria quando chegou uma menina de 8 anos com uns sintomas estranhos, machucados que não tinham explicação, um comportamento muito retraído, um medo absurdo de adultos. Provavelmente sofre algum tipo de violência em casa. A enfermeira comentou comigo, mas como provar? Eu olhei para aquela criança e me vi com 8 anos, o mesmo olhar assustado, a mesma postura de quem está sempre esperando ser machucada. Posso conversar com ela sozinha. Eu pedi para o médico responsável. Pode tentar. Ela não fala com ninguém há 3 dias. Eu sentei do lado da cama da menina, no mesmo nível que ela. Não tentei tocar, não forcei conversa, só fiquei ali, quieta, mostrando que ela estava segura. Oi, eu disse, depois de 1 minuto, meu nome é Ana, e o seu? Ela me olhou desconfiada, mas respondeu baixinho, Letícia. Lê, que nome bonito. Você sabe por que está aqui? Lê. Ela balançou a cabeça, dizendo que não. Você está aqui porque alguém te machucou, não é? E a gente quer te ajudar. Foi aí que ela começou a chorar. Não aquele choro alto de criança, mas um choro silencioso, de quem aprendeu que fazer barulho pode ser perigoso. Quem te machucou? Lê, eu não posso falar. Ela sussurrou. Elle disse que se eu contar, vai ser pior. Meu coração parou. Era exatamente o que o Bruno me disse. Sabe de uma coisa? Lê. Às vezes, quando a gente conta a verdade para as pessoas certas, a gente consegue se livrar de quem machuca a gente para sempre. Demorou 2 horas, mas a Letícia contou tudo. O padrasto que abusava dela quando a mãe saía para trabalhar, as ameaças e chantagem, o medo constante. Você foi muito corajosa de contar isso, tu disse, segurando a mãozinha dela. E agora a gente vai fazer com que ele nunca mais te machuque. Nós acionamos o conselho tutelar, a polícia
todos os órgãos responsáveis. O padrasto foi preso. A Letícia foi morar com a avó. 3 meses depois, ela voltou no hospital para uma consulta de rotina e estava irreconhecível, sorrindo, falando, brincando. Doutora Ana, ela gritou quando me viu: "Olha como eu estou melhor." Naquele momento, eu entendi, tinha encontrado minha verdadeira vocação. Eu não queria ser só pediatra, eu queria ser a médica que outras crianças procurariam quando precisassem contar seus segredos mais dolorosos. Eu me especializei em abuso infantil, li tudo o que encontrei sobre o assunto, participei de congressos, fiz cursos extras. Meus professores achavam estranho tanto interesse numa área tão específica. Por que não cirurgia pediátrica? Meu orientador perguntava: ou cardiologia infantil são áreas mais prestigiosas? Porque é disso que o mundo precisa. Eu respondia: de alguém que entenda essas crianças. Eu me formei em 1976. Aos 25 anos, foram 7 anos de muito suor, muitas lágrimas, 2 reprovações, incontáveis noites em claro, mas valeu cada segundo. Na formatura, mamãe estava na primeira fila, chorando de orgulho, quando chamaram meu nome, Ana Beatriz da Silva. Graduada em medicina com especialização em pediatria, ela gritou tão alto que todo mundo riu. Essa é minha filha. Ela abriu, minha doutora. Depois da cerimônia, sozinhas em casa, mamãe me entregou um presente, uma plaquinha pequena de metal, gravada com as palavras Doutora Ana Beatriz da Silva. Pediatra, para o seu primeiro consultório, ela disse: "Mãe, eu nem sei se vou conseguir abrir um consultório." Vai sim. E quando abrir, essa placa vai estar na porta. Eu arrumei emprego num hospital público. Na emergência pediátrica, o salário era baixo, as condições difíceis. Mas era ali que eu podia fazer a diferença. Era ali que chegavam as crianças como a Letícia. Como eu fui um dia, no primeiro mês, eu atendi 17 casos de suspeita de abuso, alguns óbvios, outros mais sutis, mas todos com o mesmo padrão, que eu aprendi a reconhecer: o olhar assustado, a postura defensiva, o medo de adultos. Como você sabe, uma colega me perguntou um dia: "Parece que você tem um instinto para isso." Não era instinto, era reconhecimento. Uma sobrevivente reconhecendo outras sobreviventes. A los 30 anos, M1981, eu finalmente abri meu próprio consultório, um espaço pequeno, mas acolhedor, decorado especialmente para as crianças se sentirem seguras. A placa que a mamãe me deu estava na porta. Exatamente como ela previu, minha especialidade ficou conhecida na cidade. Outros médicos começaram a me encaminhar os casos difíceis, crianças que não falavam com ninguém, situações complexas de violência familiar. A doutora Ana tem um jeito especial com essas crianças. Ela dizia-me: "Elas confiam nela." Claro que confiavam. Eu entendi o que elas estavam passando. Por quê? Eu tinha passado pela mesma coisa e falava a língua delas. Reconhecia seus medos. Sabia exatamente que palavras usar para que elas se sentissem seguras. Cada criança que eu ajudei foi uma pequena vingança contra meu pai e meu irmão. Cada família que eu salvei foi uma vitória sobre o sistema que tentou me destruir. Eu transformei minha dor em propósito, meu trauma numa ferramenta de cura. E a mamãe estava sempre lá
me apoiando, me incentivando, me lembrando de onde a gente veio e o quanto a gente já conquistou. Você já salvou mais de 1.000 crianças nesses anos. Ela me disse no meu aniversário de 40 anos, 1.000 crianças que não vão passar pelo que a gente passou. Nos salvamos? Mamãe, corrigi. Nós duas, juntas, porque sempre foi assim. Cada conquista minha era nossa. Cada vida que eu transformei carregava a força que ela me deu quando eu mais precisei. E sempre foi assim. Nós duas, juntas. Uma pela outra